Caríssimos amigos e irmãos, boa noite para todos. São 20 horas. Hoje, dia 11/11 de 2014. Data bonita. Isso aí. Com muita alegria, estamos iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E hoje nós vamos poder debater assuntos extremamente interessantes para o nosso aprendizado. Então nós vamos iniciar convidando a todos para nos acompanhar na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos novamente nos erros, nas tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amantíssimo Jesus, Senhor e Mestre de nossas vidas, com muita alegria estamos mais uma vez reunidos em torno da Tua Palavra, para estudarmos a doutrina espírita e nos aproximarmos cada vez mais dos ensinamentos que Tu nos legastes através do Evangelho das Bênçãos. Senhor, nós suplicamos a presença amorável daqueles que efetivamente Te representam, os benfeitores espirituais, para que eles possam envolver a todos nós, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, todos que compusemos nesse momento essa frequência do bem. Que possamos, Senhor, receber a medicação que necessitamos, o estímulo para que possamos enfrentar os desafios do caminho. Mas Te rogamos também, Senhor, que possa robustecer a nossa fé, bem como, Senhor, envolver a todos os nossos familiares, que nesse momento nos abraçamos espiritualmente, como também Te pedimos, Senhor, para todos aqueles que sofrem, que se encontram nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, aqueles corações que se encontram trancafiados na ilusão ou abandonados da amargura. Envolva-os todos, Senhor, como filhos do Teu Calvário. E nesse momento, Senhor, para concluir a nossa oração, que visa a autorização para iniciarmos os estudos da noite, também, Senhor, suplicamos o Teu amor, pois sabemos que é Ele que alimenta as almas. Que possamos, Senhor, nesse momento, então, darmos oficialmente abertos os trabalhos da noite e que Tu, Senhor Jesus, possa estar junto de todos os lares que nesse momento se fazem unificados nas propostas da igualdade, da liberdade e da fraternidade real. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Queridos amigos, eu gostaria de iniciar os trabalhos da noite, especialmente hoje abraçando uma pessoa muito querida, que agora eu identifico aqui, que está nos visitando. É a nossa amiga Rosângela. Querida amiga, estamos com muitas saudades da sua presença. Você que foi para nós uma verdadeira benfeitora, que nos acolheu no trabalho, que hoje se estende nesse grande programa que envolve a tantos corações. Então, nós somos eternamente gratos pelo carinho, pela dedicação, pelo esforço. Os programas lá no antigo Paul Talk, né? A gente ficava até altas horas e você me ensinando como é que funcionava. Então, hoje, para nós, Rosângela, é um motivo de muita alegria. E eu gostaria, inclusive, de dizer para você que você foi a responsável direta para que hoje nós estamos caminhando para o programa de número 118 dos princípios básicos da doutrina, que hoje carinhosamente nós chamamos de Espiritismo, Evangelho e Educação, bem como também você nos estimulou bastante a começar este programa, o Programas das Terças-feiras, que hoje estamos caminhando para o programa de número 78, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Sem contar os nossos outros encontros, outros trabalhos que fizemos. Portanto, graças a você, nós hoje estamos caminhando aí para completar aí mais ou menos em torno de 200 programas. Então, são 200 momentos de muito aprendizado, primeiro para mim, para o meu coração, que desvalido e compromissado com a lei, encontrei em vocês verdadeiros amigos, que hoje favorecem para que a gente tenha esse público cativo, esses ouvintes, essas senhoras que estão nos seus lares, todos aqueles que hoje já nos acompanham com vídeo. Lembra, Rosângela, que a gente fazia com a internet caindo, com tantas dificuldades, né? Então hoje a gente já tem até imagem, que para nós também foi um desafio. A gente está transmitindo hoje as atividades que envolvem o estudo do Livro dos Espíritos, da FEAC, transmitimos outros programas com o Arnaldo, com o André Sobreira, fazemos o ESD direto da FEAC, enfim, são muitas atividades que efetivamente você tem um papel extremamente importante. E a gente aprende com Kardec que um dos sentimentos legítimos da caridade é a gratidão. Então nós espíritas devemos cultivar cada vez mais essa virtude, sermos gratos àqueles que favoreceram, abriram portas para que a gente pudesse fazer alguma coisa, primeiro em benefício pessoal, no sentido de nos soerguermos, e também, de alguma sorte, contribuirmos para minimizar as dores, para trazer esperança, para envolver a todos aqueles corações que amanhã, por certo, estarão conosco e realizarão atividades com muito mais competência, com muito mais alcance do que efetivamente a gente tem conseguido realizar. Então, Rosângela, um beijo em sua alma. E como sempre, você que me chama de mineirinho, né? Sempre nós terminamos as nossas conversas e eu sempre disse para você, e repito, que Maria Santíssima abençoe o seu coração e de toda a sua família. Viu, minha amiga? Bom, então vamos lá, porque senão o chefe também pode tirar da gente a oportunidade, porque nós temos que voltar para o trabalho. Com muita alegria, nós estamos, portanto, dando continuidade a reflexões em torno do livro Há 2000 anos, que foi o primeiro romance psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel, a partir das suas reminiscências, das lembranças de sua vida pregressa, principalmente aquelas que o situaram
no encontro com Jesus na Palestina, quando Jesus aqui esteve. E nós, semana passada, discutimos, relembramos aspectos que definiram a desencarnação de Flamínio Severus, o grande amigo do senador Lentulus. Então, por 2 semanas a gente falou sobre aquele momento que marcou profundamente a vida de todos aqueles amigos, né? Relembrando da esposa de Flamínio, Calpurnia, os seus filhos Agripa, Plínio, com a presença de Flávia, filha do Lentulus, né? Como também Lívia, sua esposa, enfim, foi um instante muito marcante para o nosso aprendizado. E hoje nós tínhamos prometido que abordaríamos um aspecto que veio logo em seguida à desencarnação de Flamínio. E o tema então nosso, a partir dessa semana, vai ficar trabalhando o capítulo 3º, que é intitulado Planos da Treva. Nós vamos lembrar que no momento final da desencarnação, que envolveu a desencarnação de Flamínio, ele, despedindo dos filhos, Agripa e Plínio, ele de alguma forma ali consolida uma promessa de casamento que foi alimentada desde muitos anos, quando os filhos das 2 famílias foram crescendo. O sonho de Flamínio era que Plínio Severus casasse com a filha do seu grande amigo, Flávia Lentúlia, não é isso? E aconteceu em seguida ao casamento o início de um movimento que redundou em muitas dificuldades. Aquelas tramas que a sociedade da época era muito comum absorver, comportamentos complicados, envolvimento com as dissipações familiares, com a falta de comprometimento, com a ilusão que campeava numa sociedade que foi ao longo do tempo se tornando conspurcada, com muitas dificuldades em face às influências que foram as consequências, o grande preço que Roma pagou por trazer tantos escravos de outras terras, enfim. Então nós vamos encontrar nesse capítulo 3 uma história que vai nos remeter, portanto, a reflexões doutrinárias e comportamentais, com certeza. Com o casamento de Plínio e Flávia, nós vamos nos deparar com a figura de Saul de Gioras. Aqui, o nome de Gioras fica em segundo plano. Mas Saul é um escravo liberto que foi o mesmo garoto que atirou uma pedra e atingiu o rosto de Lívia Lentúlia quando a família do senador se aportou à Palestina. Ele, uma criança aventureira, revoltada, com despeito dos patrícios que chegavam em suas terras, revoltado, ele atirou uma pedra. E ao ferir a esposa do senador, o mesmo aciona sua guarda, aprisiona o jovem e depois de passar pelas torturas que foram de alguma forma minimizadas pela intercessão de Lívia, ele foi preso. E é necessário lembrar que o pai, André de Gioras, tentou
interceder pelo filho. O que o senador Lentulus foi extremamente duro e não arredou pé. Depois que há todo um envolvimento, muitas dificuldades entre os dois no embate, André de Giora sai da cadeia, ou melhor, do escritório do senador, dizendo para ele que ele iria pagar alto, que ele ia pagar um preço muito expressivo pelo que ele estava efetivamente fazendo com aquela família. Ele estava, de alguma forma, sendo um instrumento para arrancar o filho do seio familiar. Mais à frente, nós vamos relembrar outros aspectos, mas o que vai valer para nós aqui é que, momentos depois dessa discussão, o senador resolveu reconsiderar e mandou que um dos seus serviçais buscasse o jovem que estava aprisionado. Só que ali já era tarde, porque o jovem houve toda uma circunstância que ele já tinha sido vendido no tráfico, que era natural entre os prisioneiros. Então não teve como o nosso senador mudar o contexto. Observemos bem a trama do destino. Esse rapaz, dentro das injunções do caminho, acaba sendo levado para Roma, para ser vendido como escravo. E quem efetivamente vai abraçar esse escravo é o próprio Flamínio Severus, amigo direto do senador, que foi o instrumento para que lá na Palestina acontecesse todo o escândalo. Bom, os anos se passaram, o jovem cresceu. E ele cresceu, e quando a família dos Lentulus voltou para Roma para as despedidas com Flamínio, Saul vai encontrar ou reencontrar com o espírito que, na sua intimidade, imaginamos que os dois já se conheciam de outras instâncias espirituais, de outras existências, brotou dentro dele a paixão que o encegueceu. E ele começa a alimentar o desejo de estar ao lado daquela que já tinha sido despojada por Plínio Severus. Saul foi criado com muito carinho pela família. Então ele passou a ser quase que, vamos dizer assim, um meio-irmão, tanto de Agripa quanto de Plínio Severus. Bom, essa história nós convidamos os nossos amigos a adquirir o livro Há 2000 Anos e adentrar nessa história, porque ela é muito rica, ela é muito envolvente. Emmanuel escreve de uma forma extraordinária, criando toda uma emoção que nos prende à leitura e que nos traz, portanto, muitos ensinamentos. Paralelo a esse processo, nós viemos aqui hoje só para contar uma história muito rápida, nós vamos encontrar a personalidade de Aurélia e sua filha, aliás, Fúvia e sua filha, que é isso mesmo, vocês me perdoem, é Aurélia e Fúvia. Fúvia, uma jovem, tinha um caso com Plínio Severus. E se a gente fosse lembrar do último encontro, no momento final, Flamínio deu uma, vamos dizer assim, uma direta para o filho. Você não pensa em desposar Fúvia. Vocês se lembram que nós nos referimos a esse assunto? E Plínio, diante da severidade, do carinho e daquele momento com o pai, e com seus compromissos espirituais com Flávia Lentulus, ele se posiciona dizendo: não, meu pai,
o meu compromisso é com a nossa querida Flávia. Bom, nós estamos dando essa volta toda porque a gente gostaria de refletir sobre um assunto que nós já levantamos alguns encontros atrás. Quando a mãe, não é, Aurélia e Fúvia, resolvem procurar um feiticeiro chamado Araxés, cujo comércio criminoso todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade e da morte. Era um iniciado do Antigo Egito, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz. Porque esta é a missão do médium, iniciado no Egito, simbolicamente iniciado nos procedimentos, no acesso às verdades que o povo não se prepara para se deparar, para procurar. O médium espírita da atualidade, se eu posso assim dizer. O Egito simbolizando a doutrina, o templo, a casa espírita, para que o médium perceba a missão sacrossanta que o alto deposita em suas mãos, a da caridade e, acima de tudo, da paz. Então, eis a missão principal do médium: caridade e paz. E nos vem ao coração agora o momento em que Jesus questiona a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Circunstancialmente nós estamos escutando Tim Vanessa e com a música Pedro. Pedro, vem que eu te farei um pescador digno. Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Ele responde: sim, mestre. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então são as duas condições que Emmanuel levanta aqui como missão do médium: amor e paz, trabalho e harmonia. Olha, observa, fé e caridade. Eis o desafio do mediunato. Bom, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, na sua violenta paixão pelo dinheiro. Então, aqui, simbolicamente, o médium se desvia pela paixão. Aqui, no caso, pelo dinheiro. Mas o médium pode se desviar pela paixão do poder. Não pode? O médium pode se desviar pela paixão, pela vaidade, se julgar expoente, profeta. O médium pode se desviar pela paixão que se expressa na sexualidade. Não pode? Tudo em excesso é respaldado pela paixão. O médium pode se desviar pela paixão pelo dinheiro. E o dinheiro pode ser reconhecimento, como pode ser dinheiro na bolsa mesmo. Arnaldo Rocha sempre falava isso pra gente aqui, que o médium geralmente se desvia nos empreendimentos mais baixos, que o vincula mais ao terra a terra. Bom, paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana. Então, em pletora de vícios clamorosos
e na dissolução dos mais belos costumes do sagrado instituto da família. Emmanuel fala do sagrado instituto da família nesses tempos da Roma imperial como um instituto que estava em declínio, estava em processo de dissolução. Né? Por quê? Porque com o passar do tempo, a ociosidade, as facilidades, o enriquecimento, a nobreza romana se desviou das bases que fundamentaram a história. O Emmanuel bate muito nesse ponto para a gente pensar. E eu, particularmente, tenho refletido nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, no que remonta aos tempos que estamos vivendo agora, aonde a família está sendo colocada em xeque. Limites, costumes, compromissos, religiosidade, licenciosidade, dissoluções, conspurcações, comprometimentos com as trevas, pelas facilidades que a sociedade vem encontrando nos tempos atuais. Então vamos refletir. Explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a sua ciência espiritual na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com as suas drogas venenosas e os seus estranhos conselhos. Bom, ele lidava com a espiritualidade inferior. Então nós que estamos estudando Espiritismo, sabemos que de acordo com a conduta, com a sintonia moral do médium, ele estabelece, portanto, os vínculos, os espíritos que passam a assessorá-lo num verdadeiro trabalho em equipe. Muitas vezes você vê um médium que na realidade representa um grande grupo de espíritos. Então nós vamos identificar o assessoramento de acordo com o comportamento. Isso é básico. Então, aqui Araxés tinha conhecimentos e lidava com estas forças espirituais. Inclusive, existem médiuns que manipulam os espíritos. Existem médiuns que utilizam magnetismo pessoal, lideranças que se externam ou que se ampliam por existências ou mesmo por envolvimentos no plano espiritual, que da Terra eles continuam comandando espíritos no mundo espiritual. E aí, no caso, se comanda, a ideia aqui é um comando negativo. Porque aqueles líderes do alto que reencarnam, eles não reencarnam para comandar. O magnetismo, o trabalho acaba envolvendo para que haja uma força-tarefa. Mas o comando sempre é do alto. Não sei se me fiz claro. Do quanto mais o indivíduo avoca comando para si, mais ele está dizendo que ele não está com, vamos dizer assim, com assessoria maior. E sim, ele está sedimentando procedimentos a partir do ego e da vaidade, que é um trabalho de vida curta. Pode demorar algumas décadas, mas numa análise espiritual não tem fôlego de prosseguimento. Então são pontos para a gente refletir.
paixões inferiores e hábitos viciosos. Então ele praticava malefícios e crimes. Era muito comum na época envenenamentos, né? Crimes hediondos nos bastidores. Por exemplo, um indivíduo para tomar posse, né? Da mulher do outro ou do marido da outra, era muito comum fazer essas tramas, envolver criminosos, místicos também, para efetivamente afastar o indivíduo do caminho. Então era uma sociedade muito complicada. E o Araxés representava esse público, essa clientela, conforme Emmanuel define, que buscava, nesses filtros milagrosos do amor, a enfermidade e a morte. E uma outra coisa, conselhos estranhos e drogas venenosas. Conselhos estranhos. Então, para a gente pensar, né, para a gente refletir, inclusive no que a gente procura e no que a gente oferece. São pontos. Porque muitas vezes, numa simples conversa, nós podemos estar sendo inescrupulosos, seja na busca ou seja no favorecimento, seja na pergunta ou, quem sabe, na resposta. Então temos que avaliar permanentemente, queridos companheiros. Temos que avaliar efetivamente o nível de responsabilidade que nós estamos assumindo diante da vida. Procurado, vamos à história, discretamente por Fúlvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita, e ali mesmo, entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível. Ante uma trípode e outros petrechos de ciências ocultas, com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar a mente sugestionável dos consulentes numerosos que lhe solicitavam a solução dos problemas da vida. Olha que interessante. Isso é para a gente pensar. E vocês há de convir conosco que esse nosso bate-papo de hoje ele tem muito a ver com o que efetivamente nós buscamos na mediunidade, ou nós oferecemos em mediunidade. Obviamente que a mediunidade exercida sobre os princípios da doutrina espírita não efetivamente vincula-se a qualquer procedimento criminoso ou inescrupuloso. Não tenhamos dúvida disso, não é verdade? Mas em tudo a gente pode buscar aprendizado. Ele mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível. O médium, para ter percepções do mundo invisível, não precisa mergulhar a cabeça nas mãos. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente vê alguns comportamentos que não necessariamente definem uma necessidade ou um procedimento que respalde o trabalho. Mas muitas vezes o médium pode inconscientemente querer promover algumas atitudes, como se criando alguns ritos, alguns comportamentos para impressionar o observador.
o consulente, se eu posso assim dizer. Então, médiuns, para ter percepções espirituais, não precisa de mergulhar o rosto nas mãos. Embora uma prática que pode ser adotada de uma forma simples, como se fosse um mecanismo de, vamos dizer assim, de concentração, do se desvincular do mundo externo. A gente entende, então nós podemos analisar os dois lados da moeda. Mas é necessário que a gente tome cuidado com uma coisa. Se o médium estiver fazendo isso para impressionar os olhos, é necessário que ele reveja, que ele repense. Porque a mediunidade deve ser tratada como expressões muito simples. Você, para ver, para ouvir, para perceber com o olfato, você não precisa de nenhuma prática, você não precisa mostrar para ninguém que você está aguçando o ouvido para ouvir. Então, o médium, quanto mais simples ele for em sua conduta, quanto menos atenção ele chamar, mais ele se aproxima da autenticidade do fenômeno. Querem um exemplo? Eu vou trazer aqui um pensamento que me ocorreu aqui de uma forma muito simplista. Quem conhece como que funciona uma partida de futebol, e que escuta comentários, etc., vai entender o que eu estou falando de pronto. Um bom juiz de futebol é aquele que não aparece, que passa assim discretamente na partida. Este é um grande juiz. Porque o juiz que é muito espalhafatoso, o juiz que causa muito polêmica, que gesticula, que faz isso, ele atrai a atenção para ele e não necessariamente significa que ele está prestando um bom serviço. Deu aí? Então o médium, quanto mais simples, quanto mais discreto, mais ele ganha, vamos dizer assim, na qualidade do intercâmbio, porque o foco dele está voltado para o mundo maior e não para os homens. Ele não tem que dar espetáculo. Ele não tem que dar espetáculo. Não é? Não é teatro. Mediunidade não é teatro. E um dos grandes desafios dos médiuns que trabalham nas casas espíritas, pelo mundo afora, é ir adquirindo a convicção do fenômeno, segurança no processo, ir aprendendo a separar o que é dele e o que é dos espíritos. E essa tarefa é uma tarefa que requer, vamos dizer assim, muita dedicação, muita concentração. É necessário muito exercício. Então, o médium precisa de investir, de se disciplinar. E ao longo do tempo, quantas vezes ele vai se deparar com questões, perguntas como as: isso é meu, isso é dos espíritos? Então a ideia do médium é calar. Eu estava lendo um texto de Chico, que ainda não foi publicado. É um documento que, se Deus quiser, em breve a gente vai levar a lume. Mas o Chico diz assim: quanto mais o médium sabe, mais ele se responsabiliza em não falar, em não dizer. Por quê? Primeiro, ele tem que ter certeza do que ele está vendo. Isso é dele? Isso é ilação? Isso é divagação? Vocês conhecem, por exemplo, a história do Chico, que quando ele psicografava o livro Nosso Lar, no momento em que chegou no capítulo que remontava os bônus horas, vocês sabem que o Chico
entrou num profundo conflito? Não, mas como assim? Como que isso pode vir à minha mente? Eu estou adulterando o pensamento dos espíritos? Remuneração no mundo espiritual? Essa foi a questão. Porque o bônus horas são os créditos, né, que o indivíduo vai adquirindo pelo esforço do trabalho. Não é um recurso amoedado, mas são créditos que vão garantindo para ele algum tipo de, vamos dizer assim, de premiação pelo que ele vem fazendo. É uma forma de estímulo, de incentivo, mas muito diferente no mundo espiritual, porque lá ele não vai receber moeda para que ele faça dela um metal vil. Não. Lá ele recebe pelo esforço do trabalho, que vai garantir para ele segurança, um pouco de bem-estar. Nada mais do que isso. Tudo dentro dos planos do necessário, sem elaborações do supérfluo. Não é? Então, o Chico tinha essas questões com ele. E é perfeitamente claro para todos nós compreender o porquê que ele tinha dúvidas. Não era tudo que ele soltava. E a gente observa hoje pessoas, inclusive, elaborando determinados assuntos que supostamente foram ditos pelo Chico, que são extremamente extemporâneos, que causam muito mais desconforto, medo, sentimento de complexidades psicológicas do que efetivamente definem um procedimento de um médium evangelizado que só promove a paz, que só incentiva a caridade, o respeito ao semelhante, e jamais criando confusões ou polêmicas extemporâneas. Nós precisamos sermos cuidadosos como médiuns, porque se a palavra que veiculamos é separativista, se ela é partidária, ela não está com respaldo do alto. Não tenhamos dúvida disso. Então existe muitos caminhos que a gente pode percorrer dentro do que vem a ser essa conduta do médium, que efetivamente define um comportamento que não está vinculado à caridade. Não é isso? Bom, então, sem impressionar, sem aproveitar de mentes sugestionáveis, esse aqui é um ponto. Agora vem o inverso, né? Porque muitas vezes nós que estamos trabalhando até nas casas espíritas poderemos estar diante de corações sugestionáveis, porque são simples, estão chegando agora. Olha o nível de responsabilidade. Um dos maiores problemas que podem conspurcar a trajetória do indivíduo é o poder. Agora, o poder espiritual é o mais grave de todos. Você aproveitar da boa-fé das pessoas. Este é complexo. Então, quando Jesus fala que o único pecado que não pode ser perdoado é contra o Espírito Santo, nós gostamos de refletir sobre esse versículo em nível de evolução. O amor cobre a multidão de pecados e te oferece N oportunidades. Agora, dissipação, dilapidação contra si mesmo, não tem jeito. Tem que ajustar, doa quem doer. Agora, complicar a fé do outro é como se estivéssemos complicando a nossa própria condição espiritual. Então, reflitamos. E nós podemos dizer que isso pode perpassar, isso pode acontecer em muitas das nossas atividades, se a gente não tiver bom senso. Líderes que exercem uma liderança que
ditatorial, né? Precisamos de rever para não cometermos os equívocos que cometemos no passado. Médiuns que se tornam guias. Nós temos regiões no Brasil, nós visitamos, nós saímos para aprender espiritismo em muitas localidades das mais distantes. Como é complicado você chegar em determinadas regiões que a última palavra é do médium e todo mundo diz amém. E muitas vezes dirigentes que estão lutando para promover a doutrina espírita, preparando lideranças, enfrentam barreiras de companheiros médiuns que muitas vezes usam nos discursos assim: até o guia falou. E na realidade é ele que está dizendo. O indivíduo quer promover o progresso. Aí o companheiro fala: os espíritos não querem. Isso está errado. E são comportamentos que ficam muito longe, tanto da ordem quanto do progresso. Precisamos, queridos amigos médiuns, lembrar que o exemplo de mediunidade que nós tivemos no movimento espírita é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier nunca foi presidente de instituição nenhuma. Francisco Cândido Xavier sempre trabalhou com a equipe. Arnaldo nos conta isso, né? Era o grupo que decidia. Ele podia, dentro da sua autoridade espiritual, ser ouvido. Talvez para ser o voto que iria ajustar a ideia, que era sempre muito bem-vinda. Mas antes dele opinar, todos eram ouvidos. E Arnaldo nos contava quantas vezes o Chico acabou cedendo porque a maioria queria. Em determinados momentos ele dizia: Naldinho, eu estou preocupado porque eu não sei se isso vai dar certo. Mas se todos votaram, nós vamos respeitar e vamos juntos. Isso era conduta cristã. Isso era conduta cristã. Não é? Então, assim, nós precisamos de aprender a trabalhar em equipe. Ouvir, dar oportunidade. Em doutrina espírita, ninguém é eleito para ser, vamos dizer assim, a representação máxima. Não. Observe o movimento de unificação. No movimento de unificação, as federativas se reúnem com as organizações adesas, no Conselho Federativo Nacional, que aconteceu nas últimas semanas, uma vez por ano. Houve um Conselho Federativo Nacional extraordinário no meio do ano, para ajustar alguns ponteiros. Né? Aí toma-se resoluções, discute-se um plano de trabalho, com planejamento para anos à frente, sempre objetivando preparação do trabalhador, fortalecimento das casas espíritas, e a divulgação da doutrina espírita, tal qual Allan Kardec nos ofereceu. Mas o Conselho Federativo Nacional não vai numa casa espírita dizer se a casa está errada ou está certa. A Aliança Municipal Espírita nenhuma tem autoridade para intervir em casa espírita. Se isso acontece, isso, infelizmente, são os dirigentes que, nas boas intenções, podem tomar resoluções que não são as que caracterizam, as que foram pactuadas. A partir do movimento do Pacto Áureo, né? A casa espírita no movimento espírita é a célula mais importante do movimento espírita e independente. Agora, o movimento espírita ideal que todos nós vislumbramos são as casas espíritas se intercambiando,
para trocarem experiências. Isto é unificação. Trocando experiências, as casas espíritas, através dos representantes das cidades que são escolhidos por elas, não é por jogatina política, não é papo com chave para manter poder. Por isso é que a transição é muito importante, embora as mudanças devam acontecer, mas com continuidade de trabalho, porque é um grande problema você ficar trocando e não ter continuidade. Então o grande lance é mudanças, mas com propostas de trabalho que sejam não de pessoas, mas dos interesses do próprio movimento espírita. E a partir do momento que a cidade, que vai ser fundamentada pelas casas espíritas com as suas características, descobrem, desenvolvem experiências importantes, o ideal é que essas experiências sejam levadas para a região, debatida em sua região, para o Estado, debatido no Estado, para as comissões regionais. O Brasil é dividido em 4 partes. Trabalhado essas propostas, lembrando que o Brasil é um país continental, nem sempre uma proposta do norte ela é producente para o sul e vice-versa. Então, eu estou falando para vocês um pouquinho de como que funciona o movimento de unificação, que eu tive o privilégio, como escola, como um celeiro de aprendizado e formação de grandes amigos. Trabalhei durante 20 anos na União Espírita Mineira, na qual sou vinculado, sou membro do grupo de associados da casa. Então a gente conhece um pouquinho de como que funciona, para chegar aqui e falar não com autoridade, mas com conhecimento de quem já vivemos todas essas etapas. Tudo isso para dizer que nós estamos, por exemplo, hoje na Rede Amigo Espírita, levando a mensagem espírita para incentivar novos adeptos ao espiritismo. Por quê? Quanto mais adeptos, maior será a multiplicação das ideias espíritas. Mas para multiplicar, não podemos ter a ideia da massificação. É necessário trabalhar a eficiência, a eficácia de todo o processo. Para isso, nós temos que qualificar os procedimentos. E em doutrina espírita, querido amigo espírita, vocês desculpem, hoje o nosso tema está caminhando por uma vereda não costumeira, mas a gente imagina que ela terá a sua repercussão produtiva. Nós gostaríamos de dizer que o movimento espírita precisa cada vez mais se unificar, se unir, para que a mensagem de Allan Kardec seja levada para os povos. O Brasil é o celeiro, o Brasil é o coração do mundo. O Brasil é o maior divulgador do espiritismo na atualidade. E tomara a Deus que continue por muito tempo, para a gente ter muito trabalho. Mas o que nós vamos divulgar? O espiritismo tal qual Allan Kardec nos ofereceu? Ou o espiritismo que os homens muitas vezes queremos implementar com as nossas ideias, com os modismos? A gente fala em progresso, mas muitas vezes a gente quer trazer para dentro da casa espírita coisas que não têm absolutamente nada com o espiritismo. O centro espírita é um lugar de prática espírita simples. É um núcleo cristão. Qualquer proposta que saia da simplicidade e que distancie, que afaste as pessoas simples da casa espírita, repensemos, porque isso não é cristianismo. Nós precisamos de multiplicar a fundação de centros espíritas. Como? Na sua casa, amigo. Funda uma reunião aí com os amigos, uma vez por semana, tá bom? Talvez você não vai receber pessoas de fora, talvez você vai continuar num núcleo fechado, mas funda atividade. Vocês já imaginaram se todos os lares espíritas tivessem uma reunião espírita? Que bênção que seria! Então, a ideia não é fundar grandes núcleos.
mas multiplicar as pequenas casas que vão estar falando de Allan Kardec para aqueles corações que estão sedentos de carinho, de consolo, de esperança, de trabalho e de paz. Desculpem, mas nós vamos voltar para o tempo. Aí vamos voltar para Araxés. Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua vida espiritual, no passado longínquo. Vejo Delfos, nos dias gloriosos do seu oráculo, e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que lhe não pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos e a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Ah, meus amigos, o assunto aqui é complexo. Porque ele estava sendo procurado para ajeitar espiritualmente, que ela conseguisse conquistar Plínio Severo, que estava casado com Flávia Lentulus. Aqui entra um assunto chamado compromisso espiritual. Compromisso espiritual. E em nome da paixão, em nome da volúpia, ou em nome do cansaço, da indiferença, da rebeldia, nós, quanto sociedade, estamos abandonando os nossos compromissos. Alguns casos são almas que têm uma vinculação que se estende no tempo e no espaço. E a gente tem se deparado com problemas graves em que nós abandonamos as responsabilidades, muitas vezes com justificativas doutrinárias. Eu já escutei algumas, até em palestras, para tempos depois o comportamento se materializar. Infelizmente, é a verdade. E nós precisamos, com todo respeito ao comportamento, à liberdade, que é um dom divino concedido ao homem. Ninguém tem o direito de julgar quem quer que seja. Mas nós estamos estudando Allan Kardec. O mentor espiritual desse programa é Emmanuel. E é ele que está falando aqui para nós sobre compromissos. Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada. Ela estava diante de um homem inescrupuloso. Que papo era aquele? Enquanto a alma arguta de sua mãe acompanhava a palestra tocada de impressão indefinível. Que me dizes? Replicou a jovem senhora, no auge de sua sensibilidade ferida. Ele estava batendo de frente. Ele estava falando verdade para ela. E nessa hora que a alma reage ferida, é porque a consciência foi acionada. Reação é fruto de um encadeamento de expressões do psiquismo. Outras vidas? Um homem que não me pertencia, que vem a ser tudo isso? Ela perguntou. Sim,
Sim, nosso espírito nesse mundo redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade. Tem longa série de existências que enriquece o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas irreflexões em matéria de amor. E sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos. Eles estavam em Roma. Nós estamos aqui por volta do ano de 40, 43, por aí. Essa história que ela se refere a Delfos foi mais ou menos aqui uns 500 a 600 anos antes desse período. E foi um período que ela está dizendo que lá na Grécia vivera-se um momento de profundas irreflexões em matéria de amor. Então, nós podemos subentender aqui por uma análise histórica que a sociedade romana, que estava passando por um problema seríssimo de reflexões em matéria de amor, grande parte dessa sociedade migrava desse período na própria Grécia. A cultura grega. Então, em Roma, boa parte estava reincidindo nos processos. E aí eu vou fazer uma ponderação para que você, amigo espírita, tire a sua conclusão. Não é Carlos Alberto que está falando. Eu vou trazer um pensamento de Emmanuel, quando ele remonta os dramas do passado, trazendo para os dias de hoje. Ele define que a ribalta muda, mas os personagens invariavelmente continuam os mesmos. Então, muitos dos processos, das dificuldades que nós vivemos nesse mundo de transição, se remontam a séculos e séculos que se perdem na poeira do tempo, mas que caracterizam as mazelas que nós estamos terapeuticamente tratando agora. Como que terapeuticamente nós estamos tratando agora, meu amigo? Quantas pessoas estão aí num processo de uma luta extraordinária para se manterem firmes diante das tentações, das concupiscências? Quantos dramas são vividos no silêncio, na calada da noite? Quantas depressões que se expressam na idade futura, provecta, que na realidade é um resumo de uma simbiose de acontecimentos, de pensamentos, de sentimentos que foram sendo protagonizadas, vivenciadas durante uma existência inteira, sem o entendimento do paciente, mas que espiritualmente vem sendo trabalhado através dos seus conflitos. O psiquismo opera, independe do mundo saber. É extremamente importante que a gente entenda que a nossa dor, eu vou falar para uma amiga que eu conversei com ela hoje, ela sabe. Por que a dor lombar? Quem sabe? Não é pelo excesso, pelas dificuldades,
da utilização das energias ao longo do tempo em que vieram afetar a própria estrutura perispiritual, e isso tem uma reflexão no nosso corpo físico hoje, que a medicina vai lutar e não vai conseguir resolver? Quem sabe? A gente não pode afirmar nada, mas a gente pode deduzir. Por que que o indivíduo, quantos passam por problemas de casamentos, de relacionamentos, que são, vamos dizer assim, infrutíferos no seu sentido de trazer prazeres? Quantos vivem situações de mendicância espiritual e na sociedade se apresentam de uma forma que inteligência, como faz palestra brilhante, e de repente ninguém sabe as torturas que ele vive. Vamos lembrar da história do Adelino lá no livro Ação e Reação? Quantas histórias o André Luiz conta para nós de médiuns, de trabalhadores, de lideranças espíritas que estão sofrendo duros golpes face ao passado que volta. Então, meu amigo, antes de reclamar a tua dor, faça uma prece. Agradeça a Deus por ela, porque ela está te contando alguma coisa. Ela está te falando. Ela está te falando. Ela está te contando, ela está repetindo. Eu estava conversando com uma amiga, uma grande amiga. Aí ela ficou impedida de ir na tarefa espírita porque quebrou um pé. Ai, coitada. Nossa, foi uma luta, porque é uma grande trabalhadora e tal. Aí na hora que ela recuperou, me telefonou toda. Uma semana depois quebrou outro pé. Aí a gente estava batendo um papo outro dia, numa reunião de avaliação. Ela falou assim, puxa vida, hoje eu entendi porque eu quebrei o primeiro pé. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque eu quebrei o segundo. Só quando eu quebrei o segundo que eu entendi a lição do primeiro. Se eu tivesse aprendido a lição quando eu quebrei o primeiro pé, eu não tenho dúvida que eu não quebraria o segundo pé. Mas eu fiquei reticente, eu fiquei renitente. Sim, nosso espírito nesse mundo redarguiu o feiticeiro, com imperturbável serenidade, tem longa série de existências, que enriquece o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas reflexões em matéria de amor, e sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos. A manifestação da alma é nobre, ela é lídima. Mas por que ele trata aqui como objeto de ardentes e pecaminosas paixões de outrora? Porque ontem teve o exagero, exacerbou-se, moralmente complicou-se. Porque se voltou agora e o indivíduo julga com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos, é necessário parar e cuidar. É melhor casar do que viver abrasado, escreve Paulo de Tarso. E o povo acha que, então casa, porque senão vai fazer muito estrago na sociedade. Paulo está falando com profundidade, como um grande psicólogo. Casar, no seu sentido de unificação com a verdade, com a vida, comunhão com Deus. Só com comunhão com amor é que você trabalha de sorte a não se tornar escravo das suas atitudes. Aí eu vou me recordar de Sigmund Freud quando diz:
que o homem é dono do que cala e é escravo do que fala. E o que fala é o que faz. Continuando, por aqui, hão passado inúmeras criaturas, continuou o feiticeiro. A muitas aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores, a que ele assume, que ele foi conivente com as dificuldades. Mas para o seu caso, aqui veio a abertura da verdade para ele como médium. Para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência. Se a sua irreflexão for ao ponto de provocar esse homem, em consciência honesto até agora, é possível que o seu coração também inquieto venha a corresponder aos seus caprichos. Contudo, busque não se entregar ao desvario dessa provocação, porque o destino o reuniu agora a alma gêmea de sua, e um caminho áspero de provações amargas os espera no futuro, para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição e da sua grandeza espiritual. Não se interponha no caminho dessa mulher, considerada pelo seu espírito como poderosa rival. Interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora as suas próprias penas. Porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes. E aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor, nada mais é que capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo carinho de companheiro amoroso e leal, mas sim multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. A Aurélia estava lívida. Todos nós estamos lívidos. Queridos amigos, Araxés está se referindo aqui a um casal, alma gêmea, profundamente ligadas. E ele alerta para que esta mulher não entre no circuito, porque ela não estava preparada para renúncias. O que ela julgava ser amor, na realidade, era capricho prejudicial de um coração de mulher voluntarioso, uma mulher voluntariosa,
e pouco disposto a sacrificar-se pelo carinho de companheiro amoroso e leal. Ela queria o prazer. Ela não buscava para ela um companheiro amigo e leal. E agora, meu coração está lívido, ou está preocupado. Mas eu vim aqui para falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui lendo um trecho que se refere ao casal Plínio Severus e Flávia, filha do senador Lentulus. Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Essa mulher era considerada por ela uma poderosa rival. Mas na realidade, era um espírito que estava se preparando junto com o outro espírito, no caso Plínio. Eu vou reler esse trecho, porque o destino reuniu agora a alma gêmea da sua, e um caminho áspero de provações amargas os espera no futuro, para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição e da sua grandeza espiritual. Nós estamos falando aqui de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos falando da história da Flávia Lentulus. Nós estamos falando aqui de um grande amigo que se tornou um leal companheiro de Chico Xavier, Arnaldo Rocha. Que nós conhecemos um pouco da trajetória, porque tudo isso foi declarado, foi revelado, para que a gente pudesse entender um pouquinho do que vem a ser a evolução. A luta dos dois aqui, que começava o consórcio enfrentando as trevas. Porque é assim que toda obra que se propõe a fazer luz enfrenta. Não pensemos em dias adocicados quando nos comprometemos com Jesus. Saibamos que Ele é o testemunho maior de fixação do amor. Para você fazer, você vai ser testado. Todos nós estamos sendo testados. Aurélia tentava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Fúvia, porém, tomada de rancor pelas expressões insultuosas daquele homem, tomou a defesa da filha, arguindo-o com energia. Araxés, feiticeiro impúdico, que queres dizer com estas palavras? Insulta-nos. Poderemos fazer cair sobre tua cabeça o peso da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. E porventura, não os tereis também, senhoras? Revidou ele imperturbavelmente. Estarias assim tão sem culpa para não vacilar em condenar-me? Fúvia mordeu os lábios, tremendo de ódio e exclamando com fúria: Cala-te, infame! Não sabes que tens diante dos olhos a esposa de um pretor?
Não me parece, murmurou o feiticeiro, com serena ironia, pois as nobres matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. E ao demais, que diriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procurar na intimidade um velho feiticeiro do Esquilino? É verdade que muitos males tenho praticado na minha vida, mas sabem-no todos que assim procedo, e não busco a sombra das boas situações sociais para acobertar a hediondez da minha miserável existência. Ainda assim, quero salvar a mocidade de tua filha do lôbrego caminho de tuas perversidades, porque na hipótese de seguir-te ela, os coleios de víbora, na senda de esposa criminosa e infiel, seu único fim será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. As trevas se degladiam. Toda disputa caracteriza-se pelo egoísmo e pelo orgulho manifesto. Nós viemos aqui para refletir com vocês sobre alguns aspectos daquela época que tem tanto a ver com o mundo que a gente vive agora, aonde disputas favorecem mentiras, tráfico de influência, corrupção, licenciosidade. Nós vivemos num momento em que temos a oportunidade de reconsiderar a vida, para lutar por princípios que são verdadeiros, que são pilares para a ascensão, para o crescimento do espírito imortal. Jesus está te convidando, amigo. Ele continua dizendo: vinde a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas chega um momento, como está descrito por João, evangelista, no livro Apocalipse, é necessário que a gente diga: nós vamos a ti, Senhor. É chegada a nossa hora. O momento em que vivemos é um instante de revelações. Não viemos aqui falar que Plínio, Flávio, apenas são existências pregressas de Arnaldo, Chico, com o fim de dar uma informação sem um objetivo qualquer. Não. Nós viemos citar, convidando-os a todos para buscarmos no exemplo desses paladinos do Espiritismo, dessas almas que deixaram uma longa folha de serviço, para que eles possam dizer com suas histórias que chegou o momento de cada um aqui construir o seu próprio livro, deixar o seu próprio exemplo, sua própria marca, e sairmos da terra vitoriosos, lembrando sempre que a nossa alma já se encontra cansada de buscar poderio na terra. É o momento de estabelecer a vitória sobre nós mesmos.
encontrarmos o amor como fonte inesgotável de sustentação, de equilíbrio, de saúde e de paz, que é o fruto da solidariedade, do trabalho, da tolerância, como nos fez refletir Allan Kardec, o discípulo mais próximo de Jesus, o precursor dos novos tempos, aquele que vem dizer sempre para nós: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, arrependei-vos, porque é chegado o momento. Saulo de Tarso entendeu e se arrependeu. Maria Magdala compreendeu e renunciou. E tantos na história atenderam o chamado. Eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E a palavra do Salvador, do Cristo, da luz do mundo, está adentrando no seu lar, envolvendo a você e tua família, para te dizer: meu filho, é chegada a tua hora. Levanta-te, tome a charrua, não olhe para trás. Observemos que dias melhores estão a caminho, mas é necessário que nós possamos marchar como bons combatentes na direção do progresso, da ordem, da disciplina. Se as complicações vergastam os corações, sejamos nobres, educados, sejamos espíritos conscientes das nossas responsabilidades e vamos sair focados na luz. E quem sabe, falando também da luz, que é a luz do mundo, conforme Jesus define para nós no capítulo 8 de João, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a augusta luz da vida, que é a luz do bem enriqueça-te com esperança e faça do sagrado instituto de tua família a base para a regeneração dos povos. Lembremos da Canaã que Jesus prometera, que ela inicie no teu endereço, a partir do seu coração, mas abraçando a todos que caminham contigo. Que Maria Santíssima abençoe a todos nós, a você, amigo espírita, a todos os companheiros cristãos. Que Maria Santíssima enterneça o nosso coração, para que possamos amar cada vez mais a mensagem do teu Filho, Jesus de Nazaré. A você, querido amigo, muito obrigado por participar de mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Tenham todos uma boa noite e quem sabe estejamos juntos na próxima quinta-feira no programa Espiritismo, Evangelho e Educação, com o diálogo entre Saulo de Tarso no deserto com o casal querido Áquila e Prisca. Um beijo no coração de todos, nos despedindo, dizendo:
Ave, Ave, Ave Cristo sempre. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.